Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja numa santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estaremos dando os avisos. Quarta-feira teremos o nosso culto de oração e exposição da palavra de Deus. Quinta-feira, culto do Barreiro Fundo, congregação do Barreiro Fundo. Sábado, nossa escola bíblica. E o próximo domingo estaremos juntos novamente, louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Como os irmãos já perceberam, o nosso excelentíssimo pastor não se encontra hoje porque ele foi convidado para estar pregando no aniversário da igreja de Coribe, e assim está me levando a palavra de Deus naquele lugar. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para obedecer o mandado, primeiro de Deus, segundo do meu pastor, que designou essa missão nesta noite para estar trazendo esta palavra. Deixa eu ver um pouquinho, não vamos deixar a Bíblia aberta. Eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente, antes da gente iniciar a palavra desta noite, a gente está orando por elas, pois elas vão para as suas salas aprender, de acordo com a idade de cada um, a linguagem de cada um é diferente. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar essas crianças. Pai amado, Pai querido, aqui está as criancinhas, no qual tu disseste na tua palavra: deixai comigo todas as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Deus, capacita as tuas servas, as tias que vai estar ensinando da tua palavra a cada uma delas nesta noite. E capacita cada uma das crianças para aprender mais e mais de ti. Que cada uma delas, Deus, cresça nos teus caminhos, para que quando ela envelhecer, não se desviar dele, Pai. Eu entrego todos nas tuas mãos. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar nesta noite a respeito de um tema que vivenciamos hoje, mas já foi vivido também há alguns anos atrás, há algum tempo atrás. Quando Jesus esteve nesta terra, quando ele se fez homem e habitou em meio aos seres humanos, ele escolheu 12 discípulos para seguir. E desses 12 foram se multiplicando. Mas nós vemos através da palavra do Senhor, dos evangelhos, que grandes multidões seguiam Jesus, acompanhavam Jesus. Aonde Jesus estava, ali havia grande multidão. Mas eu gostaria de trazer para a amada igreja desta noite algo importante com relação ao que se fala, ao que se trata de multidão e de discípulos. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus ia falar com a multidão, ele tinha uma forma, uma linguagem para que aquela multidão entendesse. E quando ele ia conversar com o seu discípulo, ensinar os seus discípulos, era diferente.
A linguagem que ele falava com o povo, com a multidão, ele trazia de uma forma geral para todos. Mas quando ele conversava com seus discípulos, era diferente. Aí existia algo mais íntimo entre Jesus e os seus discípulos. E nós louvamos ao Senhor desta noite com o cântico Eu Sou Teu Pai. E ele diz, o cântico diz assim, que ele procura relacionamento. Jesus está à procura de relacionamento. Nós somos hoje os discípulos de Jesus nesta terra. E nós temos algo importante que Ele deixou para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então eu gostaria que você entendesse essa diferença de ser multidão ou ser discípulo. Em qual desses dois você se posiciona? A multidão é aquela que acompanha alguns por interesse de uma cura, como a gente vê nos relatos bíblicos, quando eles seguiam a Jesus. Alguns até achavam bonito os ensinamentos de Jesus. Alguns procuraram para ser libertos de alguma coisa. Mas enfim, tinham os seus interesses. Mas não tinham um relacionamento com Ele. O discípulo, por sua vez, é diferente. O discípulo, ele tem um relacionamento com Jesus. E naquela missão de Cristo, durante aqueles 3 anos, que ele ensinava os seus discípulos, para que quando acontecesse ele subir, ele retornar ao Pai, eles dessem continuidade aqui nesta terra. E por isso hoje nós estamos aqui, dando continuidade nessa mensagem de Jesus. Mas para mim dar continuidade nessa mensagem de Cristo, eu preciso ser discípulo e não multidão. Nós temos visto algumas igrejas cheias, mas muita multidão, poucos discípulos. Eu sempre disse e digo sempre a esta igreja, graças a Deus hoje nós temos aí já uma grande quantidade de membros, mas aqui eu conheci, na verdade eu sou desde a fundação, não sou tão velho, a igreja é nova, tá? Mas eu conheci isso aqui com 4, 5, 2 irmãozinhos. Eu retornei, fui embora para Goiânia, retornei e presenciei isso também. Tinha dia de culto aqui na quarta-feira, que alguns irmãos que sabem, tinha 2, 3 irmãos. Mas hoje, os discípulos aumentaram. Os discípulos de Cristo aumentaram. E esse reino de Deus nesta terra, ele precisa aumentar mais ainda. Mas nós não vamos ficar só nas minhas palavras, nós vamos também abrir a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem aí em Mateus 7, versículo 28 e 29. Veja o que diz em Mateus 7, 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões
maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Quando a palavra de Deus nos diz aqui que Jesus ensinava com autoridade, não é no sentido de autoritarismo, de dizer eu mando, eu faço, ou deixo de acontecer porque eu posso, mas é porque ele tinha nele autoridade no sentido de aquelas palavras que ele dizia, que ele ensinava, não era da boca para fora. Aquelas palavras que ele ensinava, ele vivenciava, era a vida dele. E ele diz, e a palavra que diz, eu não sou igual aos escribas, igual aos fariseus. Por quê? Por que ele diz que não sejamos igual a eles? Por quê? Porque nós precisamos viver a palavra de Jesus Cristo. É muito fácil falar, é muito fácil estar aqui à frente falando e não viver. De que adianta? Do que resolve na tua vida se você lê a palavra, se você ouve a palavra, se o pastor está aqui toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo ensinando a palavra e você não coloca em prática? Será que você está sendo discípulo ou está sendo multidão? Ontem nós estivemos aqui, meus irmãos, um estudo maravilhoso. E a professora, nossa irmã Jaiana, trouxe umas colocações que, vou dizer o ditado popular, só não entende quem não quiser, mas estava, como se diz aí fora, estava na cara. Porque a disciplina é algo que fazia parte dos ensinamentos de Jesus, e nós vimos várias vezes alguns dos seus discípulos sendo disciplinados. Por quê? Como nós estudamos ontem, por que Deus disciplina os seus filhos, os seus servos? Porque Ele ama, Ele quer o melhor, Ele não quer a perdição. Por isso é importante a escola bíblica, por isso é importante você participar, para aprender que você precisa ter um compromisso com esse Jesus, com Deus. E esse compromisso requer de você responsabilidade na obra de Deus. João 6, João capítulo 6, no versículo 60 ao 69. Veja o que diz. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. O Espírito é quem vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram
os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido o que tu és, Santo de Deus. Veja bem, até os discípulos que seguiam a Jesus o abandonaram. Sabe por quê? Porque disseram, porque acharam que a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus era tudo. E hoje nós vivenciamos isso no meio do Evangelho, infelizmente. Hoje nós temos alguns cristãos que não podem sair da papa. Jamais pode comer uma feijoada igual nós comemos aqui há uns dias atrás, porque não suporta. Nós aprendemos ontem sobre as correções, mas tem muitos cristãos que não suportam a correção. E para ser discípulo de Jesus Cristo, temos que suportar e mais corrigir aquilo que está errado em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda o seu erro, o seu pecado. O Espírito Santo de Deus, ele fala contigo. Talvez você não queira estar ouvindo, mas o Espírito Santo, ele incomoda o seu pecado. Então, meus irmãos, seja discípulo, mas para ser discípulo precisa obedecer à palavra de Deus, precisa ser corrigido em todos os seus erros, porque Deus ama aquele que corrige, ele ama, quer bem, quer o melhor, para nossas vidas. Às vezes, a multidão, ela procura algo que lhe atrai, que traz prazer, que traz satisfação. Mas o discípulo, muitas das vezes, ele tem que deixar o seu prazer de lado, as suas vontades de lado, para obedecer e seguir a vontade de Jesus, para seguir os ensinamentos de Cristo, para obedecer a sua palavra. Vejamos o que diz também em Mateus 23, o versículo do 1 ao 12. Mateus 23. Vamos passear na Bíblia, a palavra de Deus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as
as suas obras, com o fim de serem vistos os homens, pois alargam os seus filactérios e alargam as suas franjas. Amam, em primeiro lugar, os banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga. As saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens, vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo por que Jesus nos ensina a não ser como os fariseus? Como eu disse há pouco, muitas das vezes nós queremos impor algo na vida do outro. É fácil, né? Eu colocar o peso nas costas do meu irmão e ficar só de boa. É fácil eu colocar o fardo nas costas do meu irmão e não mover sequer um dedo para ajudar. Os fariseus, eles gostavam de se aparecer. Hoje está cheio de fariseus por aí, e com a ajuda da internet está se multiplicando os fariseus. Pessoas que querem se apresentar, se amostrar, pessoas que querem se aparecer, usando o Evangelho de Cristo, mas longe de viver Ele na vida. E com isso cresce a multidão. Mas nós somos discípulos. Amém? Nós somos discípulos de Cristo. Nós estamos aqui para aprender e vivenciar Cristo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narra a história, narra o que Jesus viveu nesta terra e nos deixa esse grande exemplo para seguir esse Jesus maravilhoso. Às vezes você pode ler em Mateus algo que às vezes está escrito em Marcos, em Lucas, porque na verdade eles tinham um objetivo e uma linguagem direcionada para cada pessoa ou cada nação, vamos dizer assim. Mas o importante é que nós temos essa oportunidade, esse privilégio de hoje termos um manual de como seguir, de como obedecer às ordenanças do nosso Deus, de como seguir, procurando sempre ser aquele servo fiel, justo, íntegro ao nosso Deus. Talvez você possa pensar assim, não, mas é tão difícil. É tão difícil porque esse mundo tem oprimido as nossas vidas. Esse mundo ele tem trazido muitas coisas que tem misturado
tem embaralhado a minha cabeça, tem transtornado aqui a minha mente, e eu estou cheio de dúvida. Busque a palavra de Deus. Assim como Paulo nos ensina que quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos conferir, se ouvimos de um irmão, seja pastor, seja quem for, devemos analisar se ela está baseada nas Escrituras, se elas têm fundamento nas Escrituras, se contém nessas palavras aquilo que Jesus deixou de exemplo para nós. Porque, como diz o velho ditado, falar até papagaio fala. Devemos ter essa intimidade com essa palavra, essa intimidade com Jesus. Para quê? Porque eu preciso na minha caminhada, principalmente nos dias de hoje, onde eu vivo num mundo de uma evolução tremenda. A tecnologia está aí avançando, acelerado, alguns tentando acompanhá-la e se perdendo no meio do caminho, porque muitas das vezes usa a ferramenta de forma indevida. Mas esta ferramenta, que é a palavra de Deus, nós precisamos dela a cada instante, porque ela sim vai trazer algo de edificação para as nossas vidas. E aqui, se você estiver acompanhando, entendendo, lendo, e o Espírito Santo te fazendo entender a palavra de Deus, fica difícil de você cair em heresia, que é algo que está se alastrando neste mundo. Mas você precisa ter embasado nesta palavra. E para você ter embasado, você precisa ser um discípulo que a cada dia procura aprender mais e mais com o nosso Mestre, Jesus Cristo. Existem algumas características de um discípulo, ou de ser, ou para ser um discípulo, e eu gostaria de citar algumas aqui. Um discípulo, ele deve ter certeza da sua salvação. Se alguém tiver dúvida da sua salvação, já está se complicando. Você precisa ter certeza da sua salvação. Um discípulo anda na plenitude e poder do Espírito Santo. Um discípulo demonstra amor a Deus, aos seus líderes, seus vizinhos, seus irmãos e até os seus inimigos. O discípulo é alguém que sabe como ler, estudar, memorizar, meditar na palavra de Deus e esconder as suas verdades no seu coração. Um verdadeiro discípulo de Jesus é um homem ou mulher de oração. Um discípulo é alguém obediente, que estuda a palavra de Deus e obedece aos seus mandamentos num estilo de vida que honra o Senhor Jesus Cristo. Um discípulo é alguém que confia em Deus
e leva uma vida de fé. Um discípulo estende a graça de Deus. Ele não guarda só para si, mas ele estende a graça de Deus. Um discípulo é alguém que testemunha em Cristo como um modo de vida. Um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus adora a Deus no companheirismo da sua igreja. Entendeu como é a vida do discípulo? Aqui está algumas, só por 10 características de um discípulo. Veja que é um tanto de coisa que é importante na vida sua, porque você, que eu, que nós somos discípulos de Cristo. E aquele que ainda não é, porque está no meio da multidão, venha fazer parte desta comissão. Esses discípulos de Cristo. Venha aprender com o Mestre aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E o discípulo, ele tem a sua missão nesta terra. Está lá em Mateus 28. Mateus 28. Está a missão nossa. Não é só dos 12 discípulos ou dos 70. Não. Nossa missão. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é a tua missão? Fazer discípulo. Quem é que gera discípulo? O próprio discípulo. Está dizendo isso. Fazer discípulo. Como é que vai aumentar os discípulos nessa terra? Através de nós. Anunciando, pregando o Evangelho de Cristo. Ensinando a palavra de Deus. Ensinando as verdades escritas aqui na palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então você precisa exercer o teu papel, a tua função nesta terra, ser discípulo. Você precisa, nós precisamos anunciar este Evangelho de Cristo, mas anunciar da forma correta, da forma que Jesus nos ensinou. Eu preciso ser um discípulo que transforma a vida, transforma vidas através do ensinamento da palavra, através de levar Jesus a essas pessoas. Eu preciso fazer a diferença. Santana, nós sempre declaramos, Santana é do Senhor Jesus. E esta obra deste lugar vai crescer, está crescendo, e o limite é o céu. É enchermos de discípulos, não multidão,
A multidão, nós vamos anunciar o Evangelho, mas encher a casa de Deus de discípulos, de pessoas que tenham responsabilidade no reino, de pessoas que tenham compromisso com o Evangelho, de pessoas que tenham compromisso com a sua própria vida, de dizer: eu sou um servo de Jesus. Essa semana o professor trouxe um relato acontecido na igreja, de que um irmãozinho lá, uma pessoa lá, processou a igreja, porque a igreja filmou ele lá, o pessoal filmou ele e colocou nas redes sociais, ele lá na igreja. O discípulo, ele tem que se esconder. Se você tem vergonha de estar na casa de Deus, me desculpe me falar sem franco. Quem veio? Para quê? Aumentar a multidão? Se você tem vergonha de estar na casa de Deus, para que veio? Porque queria uma cura? Porque queria bens? Porque queria enricar? Porque queria ganhar dinheiro? Por quê? Será que você andando na rua, você tem vergonha de dizer: eu sou um servo de Cristo? Às vezes quando alguém pergunta: você é cristão? Você é crente? Graças a Deus. Graças a Deus. E a cada dia eu dou graças a Deus, porque os meus pais me criaram nesse Evangelho. Que desde os meus 4, 5 anos já estavam eles me levando para a igreja, e a sementinha plantada ficou aqui dentro. Por mais que quando cresceu, engrossou o pescoço, né, como diz aí, quis ainda ser um pouco rebelde, mas aí Deus falou: aí não, meu filho, não é por aí não. Eu já contei um testemunho aqui, em que uma vez a palavra dele foi dura comigo. Ele precisou. Eu estava rebelde, ele falava comigo, eu não obedecia. Ele disse: ou você conserta, ou eu lhe tiro deste mundo. Qual é que você escolhe? É duro de ouvir, mas é preciso. Não precisa nem dizer o que eu escolhi, né? Porque senão não estaria mais aqui. E não ficou só em palavras. Os que me conhecem mais tempo, na época que ele foi avisado, ele me deu um susto, sofreu um acidente de carro, o carro perdeu certa parte, mas eu, graças a Deus, só senti algumas dores, no cinto que balançou muito, mas saí intacto daquele acidente. E a situação que foi, poderia ter sido pior. Então, a partir daquele momento, eu comecei a levar a sério o que ele tinha falado comigo. Então Deus corrige porque Ele ama. Deus tem um compromisso contigo, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma missão. Cada um aqui tem uma missão dentro do reino. Cada um aqui tem o seu papel. Talvez o seu papel, a sua missão não é estar aqui à frente pregando, talvez não é louvando, mas está em oração, está intercedendo pelo irmão, está ajudando na obra. Você tem o seu papel. Uma coisa que eu achei interessante, e eu fiquei meditando isso pela semana passada toda. Eu disse: Senhor, é interessante quando tu faz as coisas tudo da melhor maneira. Tudo tu coloca as peçazinhas no seu lugar. Existe vamos dizer, um deboche
com a minha esposa, porque minha esposa não dá conta, né, de falar em público, né? Tem vergonha. Mas nós fizemos aí uma feijoada esses dias e ela bateu recorde de venda. Está servindo ou não está no reino? Tá. Cada um tem a sua função. Não estou falando, citando só minha esposa para. Mas tem uns irmãos que trabalhou. Eu só estou citando ela porque é um caso que sempre a gente brinca aqui, né? Ela tem vergonha e tal. Mas tem o seu papel. Tem o seu papel. Se você não descobriu ainda qual é o seu papel dentro do reino, descubra. Para trabalhar. Para fazer. Nós temos algumas irmãs em frente aqui, quando vai fazer alguma coisa, né? Bota a mão na massa mesmo. E faz. Mas tem aquelas que não botam a mão na massa, mas contribuem de algum jeito. Está orando, intercedendo por aquele trabalho. E o trabalho dá certo. Descubra a sua missão, discípulo de Jesus. Qual o teu papel? Pergunte. Pergunte a Ele. Pergunte a Jesus. Jesus, eu estou aprendendo os teus mandamentos, os teus ensinos. E eu ainda não tenho um direcionamento de qual é o meu papel, qual a minha missão nesta terra. Aí me mostra. E Jesus vai te mostrar. Não se sinta menosprezado por fazer o papel, talvez, da limpeza da igreja. É a sua missão. Talvez o seu papel é orar, é visitar. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer visita, outras já não têm. A minha irmã, se for deixar, ela está todo dia na casa de um e de outro. Não sei se é para levar a palavra ou para encerrar o cafezinho. Mas ela mostra a missão dela. E eu ouvi esses dias de um amigo, e ele me relatando, mas a Denise é gente boa, né? Ela veio aqui em casa, morreu umas 2 vezes, com aquele prazer de atender a gente, de conversar com a gente. Tem a missão. Exerça a sua missão. Eu fugi da minha missão por alguns anos. E o ano passado não teve mais quando eu fugi. Quando eu achei que não ia dar conta de estudar no seminário, ou passaram muitos anos, sem estudar, sem praticar os estudos, eu achei que não ia dar conta. E até eu comentei um dia aqui na igreja, eu pensei que ia desistir, mas Jesus não deixou. E hoje, cada aula que eu assisto, cada ensinamento ali, me desperta. A semana passada, eu fiquei tão vidrado na aula que a caixinha de som que eu coloco para ouvir estava acabando a bateria e eu não percebi. Ela dava o aviso e eu não entendi. Pensava que era uma coisa lá da aula. Mas eu estava vidrado na aula. Terminou a aula e eu não tinha som. Só Jesus faz isso quando a gente busca, quando a gente vai atrás, quando a gente corre atrás. Eu sei que de mim mesmo eu não consigo, tenho minhas dificuldades, continuo com as dificuldades, mas eu estou confiante em Deus. E Ele vai me dar essa honra de concluir o meu curso de teologia e assim trabalhar de forma melhor na obra do Senhor. Esse é e sempre será o meu pensamento. Trabalhar de forma melhor na obra do Senhor.
que esse também seja o seu. Não precisa ser um teólogo, fazer teologia ou o que seja. Você precisa disponibilizar o teu tempo, a tua vida, para fazer a obra de Cristo. E o melhor estudo é a palavra de Deus. Talvez lá no curso a gente aprofunda mais em algumas coisas. Mas eu digo a todos vocês, só depende de você para ser um grande discípulo de Cristo nesta terra. Só depende de você. Para finalizar, o discípulo precisa ser obediente aos ensinamentos do seu mestre. Ele precisa sempre estar anunciando esta palavra, a palavra do seu mestre. Ele precisa gerar mais discípulos. Ele precisa de bons exemplos. O discípulo aprende com o seu mestre, ou seja, com aquilo que o ensina. O que você tem ensinado? Fica a pergunta que eu preciso me responder. Responda no seu íntimo. Qual exemplo você tem demonstrado? E para finalizar essa mensagem, qual o seu testemunho de vida? Que tipo de discípulo você tem sido nesta terra? Fica a reflexão da vida nossa, não só para vocês, a nossa, para sermos bons discípulos. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, Ele possa derramar dos céus bênçãos sem medida, e que Ele possa fazer de nós discípulos. Se a irmã Vilma estivesse aqui, eu pedi ela para cantar o hino do Fazendo Discípulo, né? Fazendo discípulo em cada cidade. Não lembro bem, não. Então que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Obedecer é melhor que enviar. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os ensinamentos de Jesus Cristo. E verás que a tua vida terá um destino diferente. E o mais importante é um dia nós ir morar naquele lugar celestial com esse Jesus. Além do Rio Azul, como nós cantamos aqui nesta noite, onde não haverá choro, não haverá dor, mas ali estaremos o tempo todo louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Amém? Que Deus possa assim abençoar a cada um dos irmãos. Pai amado, Pai querido, nesse